Graça e paz. O estudo de hoje eu quero apresentar aqui na Palavra de Deus alguns versículos que mostram que a profecia começa do profeta para frente. Porque nós estamos vendo aí, nessa profecia última que está acontecendo aí, a morte do Papa, essa confusão toda, que muita gente falando aí de Apocalipse 17, verso 9, sobre os 7 montes, que essa mulher está sentada. Ali são 7 impérios, uns dizem que são 7 impérios, outros falam, não, ali são os 7 reis de Roma. Então, nós vamos mostrar isso aqui pela palavra de Deus, que muita gente fica indo nas conversas dos teólogos. E está comprovado que os teólogos, a maioria deles, concordam que os 7 montes são 7 impérios. Só que isso é a palavra dos homens. Eles se reúnem e muitos deles, os teólogos, grande parte, concordam que Apocalipse 17, verso 9, os 7 montes, onde a mulher está assentada, se referem a 7 impérios. Então as pessoas se apegam aos ensinamentos dos homens e estão desprezando a Bíblia. Então, vou mostrar aqui na palavra do Senhor, porque a Bíblia deixa claramente que a mensagem, quando o profeta recebe a mensagem de Cristo, do anjo que Cristo enviou, ali começa a profecia. Nos dias dos profetas, para os nossos dias, não para trás. Eu vou mostrar isso aqui na palavra do Senhor, a Bíblia revelada, a palavra de Deus revelando isto. Mas é impressionante que a maioria da massa não aceita a palavra de Deus mais. Conforme o autor da lição do ano passado, no dia 16 de abril de 2024, ele fala que os teólogos e cristãos desprezaram a Bíblia e estão seguindo ensinamentos de homens. Aí quando está na lição da Escola Sabatina, aí quando o autor está revelando este assunto que eu já conheço, que eu já sei, que eu já venho estudando isso, eu estou vendo muitas aberrações, muitos enganos, e as pessoas estão estão se apegando aos teólogos. Não que esses homens são estudados, fazem muitas pesquisas, falam bem, são poliglotas, e etc, e ficam todos encantados com a educação deles, com o jeito de falar, com o conhecimento, são homens preparados. Tudo bem? Eles têm um conhecimento e uns preparos, sim, realmente. Mas nenhum deles é nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. E sempre será a Bíblia. Ninguém vai substituir a Bíblia. Homem nenhum. É mais importante do que a Bíblia. Mas, infelizmente, eles estão desprezando a Bíblia. E a maioria seguindo ensinamento dos homens. E se a pessoa não se enquadrar com o sistema tira essa pessoa fora, lança fora da igreja e deixa você neutro. Mas não estou preocupado com isso não. Porque eu tenho convicção da minha fé, eu sei em quem tenho crido. A minha base está na Bíblia. Sempre vai ser a Bíblia. Ah, você quer dizer que você está certo e todos nós estamos errados? Então você dizer que a profecia começa do profeta para trás e dizer que isso está certo, como os teólogos estão ensinando, e dizer que isso está certo, você está desfazendo de Cristo. Está desfazendo da palavra de Deus. Mas nós somos muitos, como teve um líder aqui que me falou isso. Mas lembre de Noé, né? Noé pregou para grandes nações, grandes multidões, 120 anos. Quantos se salvaram ali? 8 pessoas. Não é a multidão que vai impressionar Jesus. O que vai impressionar Jesus é você praticar a palavra deles, a palavra de Deus. A palavra dele, de Deus, é que você vai impressionar Jesus quando você pratica a palavra de Deus. Porque eu vou mostrar isso aqui, na palavra do Senhor. Jesus recebeu essa revelação de Deus, ele enviou o seu anjo para revelar para João, na ilha de Patmos, que João escreveu essa mensagem para nós, que está sendo desvirtuada pelos teólogos.
Não se engane, porque no reino de Deus, onde não deveria surgir o pecado, no reino de Deus surgiu o pecado. Aí muitos têm os teólogos como infalível, que eles nunca erram. Eles são infalíveis. Uma idolatria que nunca vi igual com os teólogos, com a marca, com o nome da igreja. Uma idolatria que eu nunca vi igual. E desprezam a Bíblia na cara dura e acham que isso está certo. E quem não se enquadrar com os ensinamentos dos homens, fatalmente o sistema vai tirar fora essa pessoa. Quem é que está por trás de tudo isso aí? O que é que está escrito aqui? Engano satânico nos últimos dias. Eu falei disso aqui um tempo atrás. Eu falei. Até mesmo na igreja adventista. Está aqui. Está aqui. É só ler. Eventos finais, edição 16, página 136. Vai lá e acompanha. Está pensando que é brincadeira, irmão? Quando você desfaz a palavra de Deus e aceita o ensinamento dos homens, muitas almas vão perecer, vão perder suas vidas. Porque não estão dando crédito mais à Bíblia, mas sim os ensinamentos dos homens. Tem um livro, Eventos Finais, edição 18, página 152. Leia essa página. Lá está falando que muitos vão chorar quando descobrirem que estão perdidos, porque aceitaram os ensinos dos falsos pastores. E os falsos pastores vão confessar seus enganos. Está registrado no livro, Eventos Finais, página 152, edição 18. Se está escrito, é para nós divulgar esse assunto. É para nós alertar o povo que estão se apegando a ensinamentos de homens, claramente, e desprezando a palavra de Deus. Então, aqui no livro de Apocalipse 17, verso 9, diz o seguinte: isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está assentada. Elas também são 7 reis. O anjo está dando a revelação aqui. A interpretação das 7 cabeças. Onde essa mulher está assentada? Que Apocalipse 17, verso 18, deixa claramente que esta mulher é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então esta mulher está se referindo à igreja de Roma. A igreja de Roma. Aí muitos dizem aqui que esses 7 montes são 7 impérios. Quando o dragão, em Apocalipse 13, verso 2, a Bíblia diz que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade. A quem? Aos reis do Egito, da Síria, de Babilônia, de Medopérsia, da Grécia. Quando esses impérios existiam, o trono da besta ainda não existiu. Não existia ainda. Não existia o trono da besta. Os impérios já existiam. O império do Egito surgiu no ano 3300 a.C. a 322 a.C. O Egito ocorreu no ano 3300 a.C. a 332 a.C. Moisés, o período de Moisés foi do ano de 1560 a 1271 a.C. Essa época do Egito. Olha quantos anos existe antes de Cristo. Quando fala antes de Cristo, a contagem é decrescente. Vamos ver aqui a Síria. A Síria foi uma grande civilização antiga da Mesopotâmia, que ocorreu no século 21 a.C. Seu domínio foi do ano 2025 a.C. a 609 a.C. Aí vem Babilônia,
606 a.C. O Império Medo-Pérsia, 539 a.C. Aí vem a Grécia, 531 a.C. Depois vem Roma, 168 a.C. E no Império Romano, que aconteceu lá a fragmentação do Império Romano em 10 países europeus, isso ocorreu no ano 330 depois de Cristo a 476 depois de Cristo. Quando teve lá o Império Romano se fragmentou em 10 reinos europeus e houve a invasão dos germânicos através das tribos bárbaras. E essas tribos foram julgadas e subjugadas pelo poder romano. A partir do ano 533, foi quando o imperador Justiniano, Foi quando Justiniano colocou o bispo de Roma como cabeça geral de todas as igrejas. Isso ocorreu a partir do ano 533, depois de Cristo. Foi aí que surgiu os Éromos, os Vândalos e os Ostrogodos, que foram derrotados em 538. Essas três tribos que resistiram a Roma, ao poder romano, e foram destruídas. Então, a partir de 538, surgiu o chifre pequeno, o domínio papal. Então, a partir do ano 533, foi quando o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade a esse poder. A esse poder. Porque o anjo está dando a interpretação das 7 cabeças. Quem está dando a interpretação é o anjo. Esse dragão tem 7 cabeças, se referindo aos 7 montes, onde a mulher está sentada. Sendo também que essa mulher, essa meretriz, reconhecida como a besta do mar, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças da besta da meretriz têm nomes de blasfêmias, se referindo aos papas, aos 7 reis de Roma. Então o anjo está dando a interpretação para a gente estudar isso aqui. Se o dragão tem 7 cabeças, se referindo aos 7 montes, onde a mulher está sentada, então essa mulher também tem 7 cabeças. E nas suas cabeças, nome de blasfêmias, se referindo aos 7 reis de Roma. Quando surgiu essa supremacia? Em 538. Agora, a profecia falou isso. Essa profecia se cumpriu. O surgimento do chifre pequeno. Isso está na história. É só pesquisar. No Google que você vai ver essas coisas lá. Então, como é que fala? Que esses 7 montes são 7 impérios. Se o trono da besta ainda não existia, como é que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade ao rei do Egito, da Síria, de Babilônia, se não existia o trono da besta ainda? Como entender isso? Confuso, né, irmão? Profecia confusa. Aí vamos falar mal dos outros e dizer que nós estamos certos. Hipocrisia não, irmão. Isso não agrada a Deus, não. Nós temos que ser verdadeiros. Temos que falar a verdade. Isso agrada a Deus. Está escrito aqui. Deixa eu pegar um assunto aqui na Bíblia. O que é que está escrito aqui no livro de João, capítulo 7, verso 16? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Verso 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Olha que humildade de Jesus. Se eu falo de mim mesmo ou se vem de Deus, essa mensagem que Jesus está falando. Ele fala que a mensagem que ele fala veio do Pai. Veio do Pai. Verso 18. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto.
e não há falsidade nele. Quantos teólogos querendo se aparecer, traindo o louvor para si e não para Deus? Estão tirando a glória de Deus e chamando para os homens, desprezando a Bíblia e a multidão seguindo eles. A igreja verdadeira. Os homens, eles estudaram, fizeram pesquisa, eles são muito estudiosos, eles entendem os assuntos. Eles podem saber como quiser. Mas dizer que a profecia começa do profeta para trás, isso é engano satânico. E Deus está falando aqui no livro, eventos finais, dos enganos satânicos. É nessa sutileza que ninguém entende, que nem ninguém vê. Quase ninguém vê. É nessa sutileza que ele está entrando. E muitos vão desprezando a Bíblia e seguindo ensinamentos de homens. E vão perecer. Se continuar assim, vão perecer. Então, quem quer falar a verdade, Satanás reúne uma galera para coagir aquele irmão e tirar aquele irmão fora do sistema e acusar esse irmão e afastar esse irmão de fazer a obra de Deus. Grande peso vai ser cobrado por essas pessoas que estão fazendo isso. Porque louvado seja o nome do Senhor. Que existe um juiz justo que julga todas as coisas. E ele já está no trono. Ele já está julgando. Esse juízo começou em 1844. E essas pessoas parece que estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Fica com o seu narizinho empinadinho, achando que estão com toda a razão, nós somos muitos, nós somos da igreja verdadeira, e continua com aquele orgulho, com aquela prepotência, e não vai para a Bíblia, olhar se realmente de fato é isso. Vamos pagar um preço altíssimo, irmão, por estar desprezando a palavra do Senhor. Jesus diz que os seus ensinamentos não são dele próprio, vêm de Deus. O verso 18, quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, ou seja, querendo a glória para si, tirando a glória de Deus, tirando a autoridade da Bíblia e dando para os homens. Isso está correto, irmão? Avalie. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Neste livro estão escritas essas coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Jesus recebeu a revelação do Pai. Jesus enviou o anjo até João. João recebeu a revelação do anjo e escreveu. Agora, essa revelação que João recebeu, verso 19, capítulo 1 de Apocalipse, verso 19. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, se referindo ao futuro, que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então o anjo chama João, o anjo fala para João, escreva as coisas que vão acontecer agora e as que vão acontecer depois. Então está falando presente, futuro. Presente da época do profeta. A profecia começa dos dias do profeta para frente. Em nenhum momento você vai ver uma profecia começando do profeta para trás. Quem ensina assim está desfazendo da Bíblia e da ordem de Jesus, da ordem de Deus, e traindo a glória para si e não para Deus. E quer dizer que isso está certo? Você acha que a Bíblia está errada? Mas nós somos muitos. Então vocês tudo estão pegando ensinamento de homens e a Bíblia está errada? É isso que estão me dizendo?
Porque a profecia está muito clara aqui. Começa dos dias do profeta para frente, não para trás. Apocalipse 22, verso 6 e 7. Como é que está escrito aqui? Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Coisas que vão acontecer logo. Não é coisas que já aconteceram, é coisas que vão acontecer. Apocalipse significa revelação. Deus está revelando o futuro através das profecias. Verso 7. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, feliz os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Feliz os que obedecem às palavras proféticas deste livro, a palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmão. Obedecer a palavra do Senhor. Mas vou deixar um recado aqui antes de finalizar. No livro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, verso 3. Para quem está abraçando aí esses teólogos, achando que eles estão certos, que eles são infalíveis, que a Bíblia não tem valor, que estão desprezando a Bíblia, como o autor da lição da Escola Sabatina falou no ano passado, no dia 16 de abril de 2024, estão desprezando a Bíblia e seguindo o ensinamento de homens. E que não se enquadrar com esses ensinamentos deles, o sistema fatalmente elimina essa pessoa. Mas vocês vão prestar conta a Deus, viu? Vocês estão entrando nesse engodo de Satanás aí, vão prestar conta a Deus, contas a Deus. Isaías capítulo 28, verso 3 diz o seguinte: Samaria, orgulhoso e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. O que essa palavra quer dizer? Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. O povo de Judá era a nação escolhida, o povo eleito de Deus, a nação escolhida. E se tornaram tão orgulhosos que desprezaram o Deus eterno. O povo foi liberto do Egito, foi levado para o deserto. Lá nasceu a formação de Israel, a nação eleita. Esse povo se tornou tão orgulhoso que queria um rei para si. E Deus permitiu. Davi, Salomão. Não, começou com Saul, né? Saul, Davi, Salomão. E aí escolheram Saul. E essa nação foi se corrompendo, Israel foi se corrompendo. Após a morte de Salomão, veio Jeroboão, Roboão, formando ali o reino de Israel e o reino de Judá. Porque essa nação foi dividida em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. 10 tribos passaram para o reino de Israel e 2 tribos ficou com o reino de Judá. O reino de Israel começou a entrar em idolatria, e Deus mandando seus avisos através dos profetas menores, mandando um recado, mandando um aviso, mandando advertência uma atrás da outra, e eles desprezaram, não aceitaram a advertência divina. O que aconteceu? Os assírios veio e levaram cativos as 10 tribos, que sumiu como fumaça no tempo, perdeu, foram tudo destruídos. Aí entrou a tribo de Judá em idolatria também. Começaram a desprezar os avisos de Deus, Deus começou a mandar os profetas menores, começou a mandar os avisos, e eles desprezaram. Veio os babilônicos e levaram cativos Judá, a tribo de Judá. E dessa tribo Deus disse: sairá o remanescente, Daniel e seus amigos, que foi restaurado pelo Império Persa, não, pela Grécia, pelos gregos, e depois os romanos tomaram contas.
Está aí até hoje essa luta aí. Entre o reino do norte e o reino do sul. Ali é essa guerra que está acontecendo em Israel. Se referindo ao capítulo 11 de Daniel. Uma luta por aquele pedacinho ali de Israel. E Deus tem mandado muita advertência. E o povo de Deus, como diz o autor da lição do ano passado, o Espírito de Profecia, está aqui dizendo, ó, primeiros escritos, página 124. Vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. Primeiros escritos, página 124. Deus está falando pelo Espírito de Profecia, está falando pela lição da Escola Sabatina, pela própria Bíblia, pelas advertências dos seus servos. Não tem valor não, não tem importância. Continua desprezando como aconteceu lá com Israel. Aí Deus está dizendo aqui no livro de Isaías, capítulo 28, verso 3. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. No livro de Apocalipse, capítulo 20, Mateus 21, verso 44. Tem uma pergunta. Você quer cair sobre a pedra? Ou quer que a pedra caia sobre você? Se você cair sobre a pedra, você será... Deixa eu ler aqui. Deixa a Bíblia falar. Mateus 21, capítulo 21. Capítulo 21. É melhor a Bíblia falando. Deixa a Bíblia falar. Mateus, capítulo 21. (21, 44). Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Olha que coisa. Se você cair sobre a pedra, né, ficará em pedaços. Mas se a pedra cair em cima da pessoa, virar pó. Então é melhor cair em cima dessa pedra. Ser quebrado pelo oleiro, enfrentando provações, dificuldades, caminhos estreitos, humilhações, rejeições, seja lá o que for, isso é cair sobre a pedra. Agora, o orgulho de Israel, narizinho empinadinho, abandonando a palavra, não aceita a advertência, vai chegar um dia que essa pedra vai cair sobre essas pessoas e vai virar pó. É melhor ser esmagado, é melhor ser, como diz aqui, ficar em pedaços sobre essa pedra, cair sobre a pedra e ficar em pedaços, de que ser esmagado por ela. Lá no passado, Israel desprezou a advertência divina. E hoje, a advertência está chegando também para nós. E nós estamos vivendo um momento muito sublime, que está muito perto dessa porta da graça se fechar. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de reconciliar. Ainda há tempo de perdão. Esse negócio de estar formando panelinha para julgar irmão, botar irmão para fora, e ainda fica participando de Santa Ceia em pecados, porque não pediu perdão ao irmão, julgou o irmão, condenou o irmão, não obedece à Bíblia, ainda participando de Santa Ceia em pecados. Está tudo certo. Uma Santa Ceia para tranquilizar a mente. Isso não está certo, irmão. Isso não está sendo verdadeiro, não, irmão. Na minha visão, tem muita coisa errada aí. Precisa acertar. E não é desse jeito que agrada a Deus. Agrada a Deus, trazendo louvor para Deus, é quando pratica a palavra do Senhor. Então, cada um faça a sua escolha. Está seguindo os líderes? Acha que eles estão certos? Vocês já olharam para a Bíblia? Se é isso mesmo que a Bíblia está falando? Porque a profecia está dizendo que começa do profeta, dos dias do profeta, para os nossos dias, não para trás. Então eles podem apresentar o argumento que eles quiserem. Não está de acordo com a Bíblia, irmão. A nossa regra de fé é a palavra do Senhor. Que Deus seja louvado. Que essa mensagem faça uma reflexão de você buscar mais a Bíblia. Busque a Bíblia. A maneira de você entender a Bíblia é você mesmo cavando, fazendo suas pesquisas, fazendo suas conclusões. Não é seguindo ensinamento de homem e desprezando a Bíblia. Que o autor da lição do ano passado não falou aquilo em vão, não. Ele está vendo como é que está a situação da igreja. Ele está vendo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Oremos ao Senhor.
Obrigado, Senhor, pela advertência, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Creio como está escrito. A mensagem começa do profeta para os nossos dias, não para trás. Que o Senhor nos ajude a ter entendimento e sabedoria para praticar e viver a tua palavra. Obrigado, permanece com todos nós, em nome de Jesus. Amém.